Ele é fiel, por bondade. Esteja em pé comigo. O tecladista já chegou. 2 Samuel, capítulo de número 6. Enquanto você procura, quero louvar a Deus por sua vida, que veio a esta casa de oração, nesta noite, adorar o nome do Senhor. Eu disse ontem que a Bíblia não dá nenhuma condição. A Bíblia nos chama para adorar. E o que é que a gente precisa para adorar? Estar vivo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Ainda que esteja doente, ainda que esteja devendo, ainda que esteja no deserto, ainda que esteja enfrentando adversidades, a Bíblia te convida a louvar ao Senhor. Porque é possível estar num ambiente de culto e não fazer culto. A gente pode lembrar de um jovem Eutico que subiu ao 3º andar, no ambiente de culto, iluminado, e o pregador não era Joel, era Paulo, o homem que foi ao 3º céu. E Eutico subiu, entrou no mesmo ambiente de culto, mas não se envolveu com o culto. Resultado, caiu do 3º andar abaixo, morto, porque é possível vir à igreja, mas não oferecer culto. Mas eu quero crer que você deixou o conforto da sua casa para oferecer o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. E culto é homenagear, é tributar louvor, é render ações de graça. A vida é um sopro. A gente assentado aqui pode infartar a qualquer momento. E não há mérito nenhum em nós estar aqui. Não é porque a gente é bom. Quantas pessoas Deus usou o Covid para levar? Quis o Senhor levar através do Covid. Agora olha para você. Você não está vivo porque você é bom. O teu pulmão é resistente. Não. Você é um miserável. Somos um miserável. Mas a misericórdia, a graça, favor imerecido nos beneficiou. E o céu nos preservou vivo. Não era para você dar para amém. Você está vivo. Não é pelo nome, não é pelo sobrenome, não é pelo cargo. Não. É o Pai olhou e falou: vou te preservar vivo. Você vai vencer a pandemia vivo. Cheio de luta, mas vivo. E eu não acredito que o Pai preservou a gente com vida só para ocupar mais uma cadeira. Não. Para ser mais um comedor de feijão, de maionese domingo? Não. O Pai te preservou com vida para adorá-lo. Alguém me entendeu? Levantou a mão lá atrás. O Pai não te preservou com vida para cantar no microfone, para pregar. Não, o Pai te preservou com vida para continuar adorando o nome dele. Alguém me entende? Pode levantar a mão ao céu e adorar. Então faça isso com prazer. Seja grato, porque tudo que fazemos aqui é para a glória dele. Quem prega, prega para a glória dele. Quem canta, canta para a glória. Tudo que acontece aqui, o mérito não é do homem, sempre será para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Tem alguém vivo do teu lado? Diga para ele: me ajude a adorar hoje. Diga para ele: me ajude a adorar hoje. A glória. Amanhã é feriado em Cascavel, fiquei sabendo agora há pouco, irmão. Então, esquece esse relógio. Pastor Roberto, Deus abençoe a sua vida, sua esposa. Tem um diácono ali pronto, internado. Chique do último. Deus abençoe a sua casa, seus filhos e a sua família. Eu disse para o pastor que a minha agenda era mais cheia quando eu tinha a idade do Lucas. Porque minha mãe cantava no coral misto, minha mãe regia o coral do Circo de Oração, minha mãe tocava na banda, meu pai era dirigente da igreja. Então de segunda a segunda a gente tinha que ir para o culto, porque tinha ensaio. E aí os filhos dos obreiros ficavam lá fora durante o ensaio. Mas nós não podíamos ficar 5 sentados em frente para o coral misto. Então eu sabia cantar todo o hino do coral misto, eu fazia baixo, barito, tenor, contralto. Eu sabia a peça que a banda tocava, eu sabia tudo. Porque minha agenda era cheia a semana inteira. Domingo de escola dominical, culto à noite. Semana inteira, irmão. Era impossível ser crente, né, irmão? Eu falava pro meu pai, os filhos dos irmãos estão lá fora. Tem pé de araçá, tem limão. Estão tudo lá brincando. Por que é que eu não posso? Meu pai falou: eu não sou pai dele, eu sou teu pai. Eu falei: pronto, eu só tenho vocês 5, então eu vou cuidar só de 5.
que o filho dos outros obreiros estão fazendo, para mim não interessa. Eu vou cuidar de você. E agora, a partir de semana que vem, o John e a mamãe entram no meu ritmo. Mas semana toda, em nome de... não deve nem amém, né? Mas o melhor lugar é aqui. Meu pai sempre diz: vocês não têm a obrigação de ser crente, muito menos de ter um cargo na igreja, muito menos de ser um obreiro. Vocês não têm obrigação nenhuma. Mas enquanto você estiver debaixo desse teto, eu for um sacerdote aqui, eu dou a música e vocês acompanham o ritmo. Quando vocês crescerem, vocês decidem. Porque, olha para mim, já estou pregando, irmão. Olha aqui, a grande questão do nosso tempo, de alguns pais que sofrem porque os filhos saíram da igreja, não é porque o filho está fora, é porque o pai olha para si e entende que ele falhou nessa caminhada. Porque o pai que ensinou e instruiu, ele sente a ausência do filho, mas a consciência está tranquila. Eu ensinei, foi semeado, está no coração. O que eu podia fazer, eu fiz. E meu pai dizia: eu não quero sofrer na minha consciência. E aí, quando a gente foi crescendo, casando, ele disse: a decisão é de vocês, mas na minha consciência eu estou tranquilo. Eu ensinei, instruí. Se vocês quiserem sair, o problema é de vocês, vão acertar com Deus, mas a minha consciência está em paz. Então instrua o teu filho, diga para ele sempre que o melhor lugar é aqui, envolvido com as coisas do reino. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia chama tudo que vem depois do reino de coisa. Carro é coisa, tudo é coisa. Buscai primeiro o reino de Deus, e ele será bem sucedido na faculdade, profissionalmente, mas ensina ele a priorizar o reino. Mas se você não prioriza o reino, você é o maior exemplo. O irmão que apresentou a criança que mencionou, o pai é o exemplo. Se você não prioriza o reino, teu filho também não priorizará o reino, porque você será o espelho dele. Quem me entende, diga amém. Amém. Deus abençoe todos vocês. O suspensório não deu certo, a barriga sartou, não deu para. Deus abençoe vocês. Gesiel, Agael. O Agael é uma estatura menor, ele é o Alexandre Moraes aí do Cascavel. Xandinho, Deus abençoe sua vida. Todos sobre eles aí, Deus abençoe vocês. E eu estou orando, irmão, vou pregar aqui intercedendo e clamando. O Gesiel, ele quer levar só a esposa para jantar, mas que Deus toque e leve o pregador com a família. Me ajuda. Nem que tenha uma luz de vela lá, mas vai encher a vela lá. Ajuda, dá glória, irmão. Não é sempre vocês não, né? Mas irmão não deram glória porque vocês não vão, né? Então, Samuel, capítulo 6. Capítulo, irmão, crente é feliz demais, irmão. Ainda que está devendo, doente, mas o nosso Deus está vivo. Capítulo 6, o versículo de número 9. Diz assim o texto: e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e ele disse: como virá a mim a arca do Senhor? Tome seu lugar por bondade, nesse mesmo espírito, adorando ao Senhor, porque enquanto eu ministro sobre a tua vida, Deus pode te curar aí, te renovar aí, lhe surpreender aí. Eu digo aonde eu congrego, que é tudo que sai do altar, tudo que é cantado aqui, tudo que é verbalizado aqui, pode mudar a história, pode mudar o rumo da tua vida, pode restaurar a tua família, porque o que sai desse altar é profético sobre a tua vida. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto conhecido de quem lê Bíblia, quem não lê, mas em alguma ocasião, em alguma reunião, já ouviu a ministração desse texto, quando a epígrafe do texto informa a nós que Davi vai trazer a arca para Jerusalém. Mas para a gente ter uma compreensão melhor do capítulo 6 e do verso de número 9, quando Davi faz uma pergunta: como trarei a mim a arca do Senhor? A pergunta de Davi não é para o povo. Davi pergunta a si: como trarei a mim a arca de Deus? E todas as vezes que nós mencionamos no Antigo Testamento, falamos sobre a arca, ou a arca da aliança, nós estamos falando da simbologia maior
da presença de Deus dentro do Antigo Testamento. A arca não é a presença de Deus no Antigo Testamento, mas ela é a simbologia da presença de Deus. Ela representa a presença de Deus dentro e no meio do povo de Israel. Escute, a Bíblia diz que Deus vai, por intermédio de Moisés, tirar o povo de Israel da terra do Egito e do domínio de Faraó. O povo que de lá saiu, sai debaixo de uma promessa. Perceba, Deus não quer apenas tirar o povo do Egito. Deus quer tirá-los de lá, mas também colocá-los numa terra que emana leite e mel. E eles saem da terra do Egito debaixo de uma promessa. Qual é a promessa? Eu vou levá-los a uma terra que emana leite e mel. Então Deus comunica o seu projeto a Moisés. Você conhece de Bíblia. De pronto Moisés não olha para Deus e diz: conta comigo, bora, o que é que o senhor quer? Não, a Bíblia diz que quando Deus fala com Moisés, Moisés apresenta para Deus as suas limitações. Ele diz: Deus, eu sou um camarada complicado, pesado de língua. Ele está tentando convencer Deus no seu diálogo. O senhor não tem um camarada melhor? Porque eu sou um cara complicado. Mas ele vai conversando com Deus e ele entende que esta missão não é dele, é de Deus. Esse povo que lá está é de Deus, e ele será apenas o instrumento que Deus usará para libertar o povo do domínio de Faraó. A Bíblia diz que esse povo de lá saiu experimentando os maiores milagres provindos da parte de Deus. Mar se abrindo, mar se fechando, nuvem de dia, coluna de fogo, maná, chuva de codornizes, Deus cuidando do povo. A Bíblia diz que o calçado não estragava e a roupa não envelhecia, porque o Deus que eu vim adorar aqui hoje é Deus de detalhes. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deus cuidou do povo nos detalhes da sua caminhada. Não faltou água, o sol, tinha uma nuvem durante o dia e o frio, há uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto. E esse é o Deus que a gente está adorando aqui hoje, Deus de detalhes. A Bíblia diz que esse povo está caminhando e ainda não chegou no lugar ou na terra que o Senhor lhes prometera. Deus, mais uma vez, vai disso, comunica com Moisés. E agora Deus diz a Moisés: Moisés, construa um tabernáculo. Observe que não é Moisés que fala com Deus e diz: Deus, eu tive uma ideia, eu estou com uma vontade, que tal a gente fazer um tabernáculo, Deus? Não, mas é Deus que diz a Moisés: Moisés, construa, faça um tabernáculo. Simplificando, o que é o tabernáculo? Uma tenda. Parando o povo, monta a tenda. Olha para cá, qual é o propósito de Deus quando ele pede a Moisés que construa um tabernáculo? Deus está dizendo para Moisés: eu quero estar nas reuniões de vocês, eu quero estar presente nos cultos de vocês, eu quero estar nas celebrações de vocês. Consegue entender que desde o princípio sempre foi desejo, vontade e querer de Deus estar nas nossas reuniões? Tanto que a Bíblia vai dizer: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. E se Jesus está no meio, haverá cura, haverá renovo, haverá transformação, porque Ele é o centro da nossa adoração e do nosso culto. Tem alguém que pode adorar o nome do Senhor Jesus aí? Desde o princípio, Deus sempre quis estar no meio do povo. Entre outras tantas coisas que Deus pediu a Moisés, Deus diz a Moisés: construa, faça uma arca. É Deus quem dá a altura, a largura, o modelo, o tipo de madeira, tudo é Deus. E o texto diz que pela mão de Bezaleel a arca fora construída, revestida de ouro por dentro e por fora. Os querubins, porém, Deus diz a Moisés: eu me assentarei, aonde? Na arca, entre os querubins. Então, para a nação de Israel, a arca não é apenas um móvel de madeira revestido de ouro por dentro e por fora, e bonito. Não, para a nação de Israel a arca é a própria presença de Deus no meio do arraial. E a Bíblia diz que é por meio da arca que Deus se comunica, se relaciona com o povo de Israel.
Tanto que o texto vai informar que quando a arca partia do arraial e ela retornava, Moisés faz uma declaração dizendo: volta. Ele não diz volta a arca, ele diz volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Porque quando a arca saía, Israel dizia: a glória do Senhor se ausentou, a presença do Senhor não está aqui. Mas quando a arca voltava, Israel dizia: a presença do Senhor voltou para o arraial. Glória! Era ali que Deus se comunicava com o povo, se relacionava com o povo. Em Israel, nós vamos encontrar no texto de muitas pelejas e circunstâncias que Israel venceu, prevaleceu, coisas que ao olhar humano era impossível, mas porque a arca estava lá, a presença de Deus estava lá, Israel prevalecia. Quando a arca estava, Israel vencia. Onde a presença estava, Israel prosperava, Israel crescia, porque a presença de Deus estava no arraial. O texto diz que Israel vai se valer da arca por muito tempo, porque Deus está no meio de nós, nas suas guerras, nas suas conquistas. A arca está lá. Esse é o período de Moisés. Capítulo 1 do livro de Josué. O texto diz que Deus fala com Josué. E o texto começa dizendo: e Deus anima Josué, porque Josué está desanimado, frustrado. O líder Moisés está morto. Então Deus aparece curando Josué. Como? Animando ele e dizendo: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O texto diz, capítulo 1 de Josué a seguir, que Josué também vai valorizar a arca, vai valorizar a presença. Você vai ver que os milagres que Deus operaram através da liderança de Josué, a presença de Deus estava lá, a arca de Deus estava lá. Então entenda, a geração de Moisés valorizou, priorizou. A geração de Josué também não abriu mão da presença, porque Josué entende: tudo que pode acontecer, tudo que tiver para acontecer, vai acontecer se a presença de Deus estiver no meio de nós. Seu glória! Tem alguém que me entende aí? Tudo que tiver para acontecer não virá por causa de Josué, acontecerá por causa da presença que está no arraial de Israel. Quem pode adorar o nome do Senhor Jesus? Porém, o tempo passa. A geração de Josué passou, de Moisés passou. O texto vai informar dizendo que agora quem entra no cenário é o sacerdote Eli. E o texto vai informar a nós, capítulo 1 do livro de 1 Josué, que Israel uma vez mais se dispôs em ordem de batalha para enfrentar os filisteus. A guerra está anunciada, capítulo 1 do livro de 1 Josué. O texto diz que, travada a peleja, 4.000 homens de guerra morreram na peleja. Quem sobreviveu voltou ao arraial. E o texto diz que os senhores, os mais velhos, têm uma reunião. Qual é a reunião? Precisamos entender por que é que não prevalecemos diante dos filisteus na peleja de hoje. Vão chegar a um denominador comum. Nós não prevalecemos porque a arca de Deus não está no arraial. Olha para cá. Eles lembraram que as pelejas vencidas no período de Moisés, de Josué, foi porque a arca estava lá. Então chegam ao denominador: buscamos a arca onde ela estiver e vamos trazer para o nosso território, para que
quando enfrentarmos os filisteus, nós venhamos prevalecer. Mas me entenda, crente, olha para cá, presença de Deus não é amuleto de crente. Presença de Deus ou você tem ou você não tem. Presença de Deus não é para quando a adversidade chega, não é para quando a medicina desenganou você ou teu filho ou alguém da tua casa. Presença de Deus ou você se vale dela de segunda a segunda, a semana toda, o mês todo, o ano todo, ou você não terá. Porque presença de Deus não é para quando eu quero. Presença de Deus é permitir que Ele more, que Ele habite, que Ele faça morada em nós. Tem alguém vivo aí que pode adorar o nome do Senhor? Mas eu vou chegar. Os filhos de Eli. E qual é o cenário que a gente tem? O cenário é esse. A Bíblia diz que os filhos de Eli, por direito, caminham, atuam, permeiam o santo. Atuam no culto, caminham no santo. O pai é o sacerdote. Só que o mesmo texto vai informar que os filhos de Eli, que atuam no santo, também atuam no profano. Olha aqui. Permeiam o sagrado, mas também permeiam o profano. Pode piorar? Pode, porque tem o consentimento do pai. Como assim, pregador? O pai disse que pode, o pai não disse que podia, mas o pai sabia. E quem cala, consente. O pai sabe do pecado dos filhos. Tanto que a Bíblia vai dizer que os filhos de Eli são filhos de Belial. Que é filho de Belial? Os filhos de Eli são filhos do diabo. A Bíblia os chama. Mas eles permeiam o santo e o profano. E é eles, olha aqui para mim, que o texto diz que eles vão até Siló, vão trazer a arca. Mas o texto é claro quando diz que os filhos de Eli não a carregam, mas acompanham quem traz a arca. Olha para mim, o texto diz que quando a arca chega no território de Israel, há grito de júbilo de crianças, homens e mulheres, de modo que a terra estremeceu. Eles não estão celebrando quem trouxe, não está celebrando quem está conduzindo, mas estão celebrando a presença de Deus que voltou ao arraial. Não, você não entendeu. Eles estão celebrando a presença de Deus que voltou ao arraial. Israel está dizendo: nós sempre se valemos dela, e ela está voltando ao território que jamais deveria ter saído. Deixa eu aplicar isso para você. A nossa geração está invertendo. Nós deixamos de adorar a Deus, clamar por sua presença, e hoje nós vivemos um período de uma geração que adora homens, que adora mulheres. Existem homens por aí que não precisam nem verbalizar uma palavra no microfone, só o fato de colocar a mão no microfone, a igreja fica barulhenta e adorando a quem? Não é Deus, é o homem. Mas nesta noite eu vim aqui não passear, eu vim dizer para você, clamar pela presença dele, clamar, alguém me entendeu lá atrás, clamar pela presença dele. Presença de Deus não é amuleto de crente. Perceba, ela chega e a Bíblia diz que do outro lado os filisteus ouviram o grito de júbilo da nação de Israel. E sabe qual foi a palavra de ordem no território dos filisteus? Comportai-vos varonilmente, porque o Deus de Israel está se manifestando lá. E há um barulho, porque a presença de Deus chegou no arraial. Não, eu vou melhorar isso aqui. Irmão, é impossível um crente cheio de Deus não ter um barulho de adoração. Não, é impossível um crente cheio de Deus não ter lágrima nos olhos durante uma adoração a Ele. É impossível. Enquanto o ciclo de oração, o coral, as crianças cantavam aqui, teve crente que parecia que tinha acabado de descer de paraquedas, perdido no meio de uma glória que se movia entre nós. Está faltando presença nesse arraial. Está faltando, vai
noite o meu Pai me permitiu estar vivo, adentrar a porta dentro, e eu vou lá adorá-lo. Eu vou lá adorar. É a presença que me move a adorar. A arca está lá. Israel está dizendo: nós sempre se valemos dela e prevalecemos. O que faremos agora? Vamos diante dos filisteus, porque certamente nós prevaleceremos. Olha o texto. A Bíblia diz ainda dentro do capítulo 4 que Israel sai a peleja segunda vez, e agora levando a arca. Olha o texto. O texto diz que travada a peleja. Na primeira assim a arca 4.000, mas agora travada a peleja, o texto diz que 30.000 homens de guerra morreram, e a arca foi tomada pelos filisteus. Pode piorar, pregador? Pode. Porque Deus havia dito pela boca de Samuel na casa de Eli, dizendo pela boca de Samuel: eu vou tratar com a casa de Eli. Os filhos deles são profanos, têm o consentimento do pai, mas Deus já havia dito: eu vou tratar. E é nesta peleja da perca de 30.000 homens que Deus mata os filhos de Eli. E o texto diz que um sobrevivente traz notícia a Eli dizendo: perdemos a peleja, perdemos a guerra, só eu escapei, e os seus 2 filhos estão mortos. A Bíblia diz que quando ele recebe a notícia que perdeu a guerra, que os seus filhos estão mortos, ele está sentado numa cadeira e continua vivo. Mas ao receber a notícia dizendo, e tem um detalhe: a arca foi tomada, viu? Foi levada embora. Ele mesmo não valorizando a arca quando ela estava lá, ele mesmo não corrigindo os seus filhos em reverência ao Deus da arca. Ele sabia da importância que a arca tinha, mas ao receber a notícia, o impacto da notícia que a arca foi tomada, o texto diz que ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre, porque era vontade de Deus matar, exterminar a casa de Eli. Escute, a arca foi tomada, levada embora, porque presença de Deus não é amuleto de crente, não é para quando você quer, não é para o dia que você quer, ou você se vale dela esta noite para nunca mais sair, ou você também nunca a terá, mas nesta noite a presença do Eterno voltará ao arraial. Aqui tem um tempo que pode adorar o nome. É amuleto. A água vai chegar no território dos filisteus. Sabe o que o texto vai informar? Que quando ela sai de Israel, ela sai com morte, matando 30.000 homens. E quando ela entra no território de Israel, dos filisteus, ela entra com morte. O que era bênção no território de Israel tornou-se maldição no território dos filisteus. Ficou lá alguns meses, mas trouxe um transtorno gigantesco para os filisteus. O texto diz que toda a cidade está tomada de ratos, e todos os homens feridos de tumor. O que é que eles decidem? Vamos mandar a arca embora. E alguém diz: mas vamos preparar para mandar, porque aonde a presença de Deus está, até filisteu muda. Porque o filisteu tomou uma decisão: vamos mandar uma oferta. Fizeram alguns ratos de ouro, tumores de ouro, oferta. Olha o texto. Prepararam um carro de boi novo e colocaram a arca em cima. E o texto diz que o boi foi gemendo pelo caminho, enquanto os filisteus mandavam a arca embora. Quem me entende, diga amém. Irmão, boi não fala. Eu sei, boi não fala. Mas aqui esse boi que vai gemendo, para mim é boi falando. Porque o boi é novo, a carroça é nova, é tudo novo. Mas parece que o boi está tentando convencer os filisteus: vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Porque quando ela chegou, Dagon caiu. Levanta Dagon caiu de novo. Todo mundo ferido de tumor, rato por todo lado. Vamos mandar embora, ainda que seja com fé. Mas o boi vai gemendo pelo caminho, como que dissesse: vocês não sabem o que vocês estão mandando embora. Vocês não sabem o que vocês estão abrindo mão.
Você já convidou alguém não crente para vir no culto? Olha aqui, olha aqui. Você convida alguém que não é crente, convida alguém que não é crente, e começa o hino, ele olha para você e fala assim: eu estou todo arrepiado. Aí você é crente, você olha para ele: já vai passar, viu? Já passa, é que você nunca veio aqui. Aí ele olha para você: mas estou com vontade de chorar. Você fala: chora, já passa. Não crente, não crente. Ele está tentando dizer para você que o que se sente dentro desta casa, ele nunca sentiu em outro lugar. Ele está tentando dizer para você: porque eu estou sentindo aqui, a droga não me dá, a bebida não me dá, a prostituição não me dá. O que eu sinto dentro, ele está dizendo para você: valorize esses momentos que você reúne aqui, porque o que se... Alguém me entende? O que se... Ele está dizendo para você: o que se sente aqui não se sente em outro lugar. Ei, olha para cá. Você pode morar num lugar que não gostaria de morar. Você pode pagar aluguel, você não gostaria de pagar aluguel. Você pode não ter um carro que gostaria, a roupa que gostaria, o salário que gostaria. Mas tem empresário que ganha milhões, não tem o que você tem. Tem alguém que tem o que eu tenho. Tem alguém que tem. Então se manifesta aí adorando. Essa doença não é nada. Esse problema não é nada. Valorize a presença. Não adianta ter milhões, trilhões. Você quem sabe não tem. Passa o mês todo fazendo malabarismo para sustentar a tua família com o salário que você ganha. Mas quem tem presença de Deus, mesmo ganhando pouco, consegue tirar aquilo que é de Deus, dizima, oferta, congrega, porque o que você tem, milionários não tem, é a presença dele, é a presença. Levante a mão direita para adorar, porque você tem. O boi que vai gemendo, ele está dizendo: vocês não sabem, isso aqui é melhor do que dar bom, isso aqui é maior do que dar bom. Olha só, cara, eu estou sentindo graça de Deus. Mas vamos agora, para nós não serve. Sabe o que Deus diz? Eu estou correndo, a gente não perder a gente. O texto diz que ela vai parar na casa de Abinadab. Sabe que o texto vai informar que ela ficou na casa de Abinadab 20 dias, isso? 20 dias? Quantos anos? 20 anos. Consegue entender isso? A arca chega na casa de um homem e ela fica na casa dele por 20 anos. E o texto começa e termina assim: e ficou a arca de Deus na casa de Abinadab por quanto tempo? 20 anos. E termina aí. Não mudou nada, não alterou nada, não somou, não agregou nada. Ficou lá 20 anos, não mudou nada. Eu falei tudo isso para começar a pregar agora. Tem duas igrejas. A primeira igreja desse tempo é uma igreja que se chama Abinadab. É uma igreja que se acostumou com o santo. Porque eu imagino que quando a arca chegou na casa de Abinadab, ela vai procurar um melhor lugar. Porque você consegue imaginar chegando na sua sala, um caixote de madeira brilhando a ouro, ouro por dentro, ouro por fora, uns varais, que coisa mais linda. Ela não vai colocar no quarto da bagunça, né? Joga esse sofá velho fora, coloca essa arca, que é bonito. Só que tem um detalhe: passou um dia, 2, 3, todo aquele cuidado, todo aquele carinho. Mas o tempo foi passando. Aí você chega, está lá, brilhando a ouro. Sai, volta, está lá, brilhando a ouro. 5 anos, 6, 7, 10, 12 anos. Se acostumaram com o novo. A nossa geração está assim. Se acostumamos com o culto. Sabe como é que é o nosso culto? Parece mais missa do que culto. Porque a gente fica
sumido da igreja a semana toda. E aí a família, ele precisa ir pelo menos um dia na igreja, né? Ao menos um dia. Aí, que dia? Vamos só domingo. Mas dá uma voltadinha assim. Dá uma lembrada como que era lá atrás. Como que você era? Pastor, está faltando oração nos ensaios. Tem que orar mais. Primeiro amor, né, irmão? Pastor, tem que ter mais culto. Tem que ter evangelismo. E agora? Nos acostumamos com o santo. A gente aprendeu a cantar os hinos. A gente descobriu que dá para ter cargo aqui dentro. Dá para ser diácono, dá para ser obreiro, dá para ser líder do ciclo de oração, dá para ser maestrina, dá para ter um cargo aqui. Então a gente vem por causa do cargo, não por causa do Deus que se manifesta aqui. A gente só lembra dele quando a prova chega. Só lembra que tem culto de oração na diversão. Eu dirigi culto de campanha por 10 anos. 10 anos. Irmão, não precisava nem Deus revelar. Não precisava nem Deus revelar. Quando eu via algum irmão diferente no culto da quarta, eu já sentado e falei, cara, prova. Para vir hoje, para muita prova, irmão. Aí, pastor, ora por mim. Fala, meu filho. O senhor sabe, trabalho na multinacional. Isso é uma notícia essa semana. Que vão mandar 300 funcionários embora. O senhor pode orar por mim? Eu falei, apareceu, meu filho. Lembrou que tem culto, tem pastor, que tem caderninho do ciclo de oração, que as irmãs de oração vão da hora. Aí tu lembra da igreja todinha. Lembrei que tem pastor, vou ligar para o pastor. Pastor, ora, faça a campanha comigo, pastor. Vem na minha casa, unge. Irmão, a presença de Deus não é amuleto de crente, não, meu filho. Ou você se vale dela até que o arrebatamento aconteça. Oh, alguém me entende aí, pode adorar ao Senhor. Mas nós nos acostumamos. A igreja Abinadab se acostumou a vir da igreja. Até vem, mas não se envolve. Até vem, mas não adora. Eu sei que você tem pastor, mas eu estou com a palavra hoje, recebe aí em nome de Jesus. Eu sei. Mas aqui não tem, aqui não tem, aqui não tem. Mas na minha igreja tem. O irmão teve o domingo todinho para ficar sentado no sofá com a companheira. Falar para bonita. Não, ele resolve dar carinho aqui na igreja. Você está cantando, ele está assim, meu bem. Banco de praça. iPhone. Lá na minha igreja eu digo, irmão, tem irmão aqui hoje recebendo mensagem de anjo Gabriel no zap. Porque enquanto está pregando, ele está navegando. Então, o que ele está recebendo no celular é mais forte do que essa palavra. Eu digo, irmão, Deus está falando com alguém pelo zap. Porque enquanto eu estou pregando aqui, alguém está no iPhone, no iPad, está navegando. Sabe por quê? Porque aprendeu a vir, mas não consegue se envolver com a presença que se move dentro desta casa. Mas nesta noite eu vim ser boca de Deus para a tua vida. A presença vai voltar pro... Você precisa entender. Glória a Deus. Que arca não é tempo, presença não é o tempo, é o relacionamento. Quer ver? Irmão, eu estou aqui há 40 anos que eu estou aqui. Eu vi que o bisavô colocou o primeiro prédio. Tá, teu bisavô já foi, teu avô já foi. E você está produzindo o que no reino? Mas eu me converti aqui no ano de 70. Tá, o pai está perguntando, tá como a tua caminhada, tá como hoje? Como que você está hoje? Frio, morto-vivo, canta porque sabe cantar, prega porque aprendeu a pregar, mas o Senhor nos trouxe aqui para dizer, você precisa se envolver com a minha glória, com a minha presença. Quem me entende aí pode adorar ao Senhor. O reino de Deus conta com você. Vamos caminhar 20 anos, mas eu amo a Bíblia. Sabe por quê? Porque enquanto os filhos de Eli profanam, enquanto Deus trata com a casa de Eli, ó Deus, na história, tem um menino fedendo ovelha no campo, e Deus está de olho nele. Deus está dizendo, tem alguém rejeitando, tem alguém mandando embora, mas eu estou preparando alguém que virá, clamando pela minha presença. Não, você não me entendeu. Se tem alguém que rejeita, sempre haverá um remanescente fiel clamando, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É bem verdade que não é a maioria, mas sempre haverá remanescentes fiéis dizendo, nós não vamos negociar, nós não vamos abrir mão da tua presença. Uma geração
pisca-pisca, que quer show, mas não quer culto, que quer pular, mas não quer culto. Glória a Deus. Porque a palavra do pastor hoje não vale. O ensino de pastor de igreja não vale. Porque o pastor ensina aqui, sabe para onde o crente vai? Eu vou lá no YouTube. Aí tem um coach lá dizendo: Deus te ama do jeito que você é. Se você bebe, Deus te quer assim bebendo. Se você se prostitui, Deus te ama assim, desse jeito. Conversa, irmão. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quem roubava, não rouba mais. Quem prostituía, não prostitui mais. Porque teve um encontro com a verdade. Só quem teve um encontro com ela aí. E aí a gente, como pastor de igreja, não vale. Nossa palavra não vale. Não, pastor, é muito ruim. Não, para quem precisa muita santidade. É Bíblia, meu filho. Ah, não, mas tem um coach. O coach diz que pode. Que Deus para por causa de nós. Conversa, irmão. Que Deus é esse? A Bíblia diz que Ele é soberano. Sabe o que é ser soberano? Faz, está feito, não explica por que fez. Mata, tira a vida e não explica por que tirou. Cura, não explica por que curou nem por que não curou. É soberania de Deus. Isso é ser soberano. Fazer e não dar explicação. Quem explica é o homem. Quem justifica é o homem. O teu Deus é soberano. Oh, glória a Deus. Estou terminando, irmão. Está demais, mas estou terminando. Casa de Aminadab, 20 anos e não muda nada. E sabe qual é o detalhe? Porque não houve envolvimento ou relacionamento com a presença. É alguém que vem, mas não se envolve. Ouve, mas não se envolve. Aí o texto diz que Davi, que foi ungido rei, está no palácio. Escute isso. E ele vai procurar um servo chamado Abiatar. E a pergunta que Davi faz para Abiatar é essa: onde está a arca de Deus? Davi já é rei, coroa de rei, trono de rei, tudo de rei. Mas Davi está sentindo falta de algo no palácio. E ele consulta Abiatar e a pergunta é: onde está a arca de Deus? Abiatar não disse, pastor Roberto, mas poderia ter dito: rapaz, o senhor agora é rei, tu fediu ovelha essa noite, chegou na casa, tu nem da casa brava, está sentindo falta de quê? E Davi está dizendo: não me adianta o trono, não me adianta a coroa, se a presença de Deus não estiver aqui. Vou falar de novo. Davi não está deslumbrado pelo trono, pelo poder. Davi está dizendo: o poder é bom, cheguei porque ele prometeu e cumpriu. Mas se a presença de Deus não estiver aqui, não me adianta o trono, não me adianta a coroa. Eu não abro mão da presença dele. Tem alguém me entendendo aí? Ei, não adianta cantar, pregar, se a presença dele não estiver em mim. Não me adianta ocupar um lugar aqui, se a presença dele não estiver aqui. Que eu seja um anônimo na multidão, mas que a presença de Deus habite em mim. Quem pode adorar a Deus comigo aí? Adore! Trabalha. Eu vou te dar esse momento para adorar a Ele. Quem pode, quem veio, ele é uma cara saia. Quer me indicar a machada raia? Não abra mão dela, não abra mão da presença. Foi por isso, foi por essa razão, que quando Deus matou os filhos de Eli e matou Eli, foi por essa razão que quando a nora de Eli entra no processo de parto para dar a luz, e as parteiras estão com ela dizendo: mulher, te alegra, é menino, faça presta, é mais um para guerrear em favor de Israel. Sabe qual foi a resposta dela? Dá um nome para ele. Não te alegra, é menino, ela falou: não. Ele acabou de. Foi-se a glória de Israel. Sabe o que ela está dizendo? Não me adianta gerar menino, não me adianta gerar varão, se a presença de Deus não está aqui no arraial. Ela está dizendo: se fosse hoje, ela diria: não me adianta cantar no coral, não me adianta usar uniforme,
Não me adianta sentar no altar, não me adianta pregar. Eu acho, a igreja pensa que eu tenho, mas eu sei que eu estou vazio, eu sei que eu estou oco, eu sei que eu não me relaciono mais com Ele, não oro, não jejuo, não consagro a minha vida. O povo acha que eu tenho, mas eu sei que eu não tenho. Ela está dizendo: eu prefiro que não me nasça menino, que não gere menino, que eu não cante, que eu não pregue, que eu não tenha cargo nenhum, mas que esteja sobre mim, sobre a minha casa, a presença do Todo-Poderoso. Olha o texto. Abiatar conta. Abiatar informa para ele, dizendo: ó, a arca foi tomada, foi levada, está na casa de Abinadab. Davi está com pressa. Davi tem pressa. E é o ditado popular: a pressa é inimiga da perfeição. E Davi na pressa de buscar, reúne os irmãos, bora, quem toca, pega os instrumentos, vamos aonde? Vamos buscar a arca. Sabe aquele culto ao livre, pastor, as pressas? Sabe aquele culto que você fala: o coral pode cantar, não dá para cantar, ele toca, irmão. A banda toca, não toca, não vê só os músicos. E a mocidade, só tem 5. Foi mais ou menos o que Davi fez. É um grupo daqui, um grupo dali, quem canta, quem toca, e bora buscar. Aí o texto diz que quando ele chega na casa de Abinadab, vai juntar a fome e a vontade de comer. Porque Abinadab está com ela há 20 anos, está doidinho para mandar embora, não tem para quem mandar. Chega Davi, se identifica: eu sou o rei Davi, e eu vou vir buscar a arca. Abinadab falou: fechou, olha lá. Abinadab ainda vai dar uma força, porque o texto diz que ele tem 2 filhos, Uzá e Aiô. Ele vai mandar os filhos dele para acompanhar a arca, para que de fato ela vá embora. Davi inconsciente, eu estou terminando. Davi inconsciente, ele não fez pensando ou propositalmente. Inconsciente, ele também prepara um carro de boi novo para colocar a arca em cima. Inconscientemente ele está copiando o modelo filisteu. E o modelo cristão não serve para a gente, não funciona. Tem alguém espiritual que não quer? O que é para filisteu é para filisteu, meu filho. Para nós não serve. E a gente está vivendo esse período que estão tentando empurrar com ela abaixo o sistema filisteu. Mas quem é de Israel, quem é do céu, não aceita. Nós não vamos negociar os nossos valores, princípios. Nós queremos a presença dele sobre nós, sobre esta casa. Inconsciente, coloca a arca no carro do boi, Uzá e Aiô acompanham. Aiô vai na frente, o povo vai atrás tocando seus instrumentos e cantando, mas sem uma ordem, sem uma sequência, sem uma organização, porque Davi fez isso às pressas. O texto diz que do caminho que sai da casa de Abinadab até a cidade de Davi, essa estrada que o leva, o texto, o nome é Eira de Nacon, que traduzindo quer dizer lugar onde não se deve tropeçar. É nesse caminho da casa de Abinadab e a cidade de Davi. O texto diz, pastor Roberto, que o boi tropeçou. Não está na Bíblia, né? Cabeça de pregador. Eu imagino que Deus deu só um totozinho no boi. Que leve. Não foi nem falta. Foi de leve. O boi tropeçou. Olha que a arca balançou no carro do boi. O Uzá falou: meu pai, só falta cair aqui e voltar para casa. Pai, não quero mais. O que é que o Uzá faz? Ele vai dar uma ajuda. Eu vou segurar para não cair. E quer que Deus vence? Matou o Uzá. Abriu uma mão, pintura no peito, e saiu do outro lado, ele caiu morto. A caravana parou. O líder da caravana é Davi. E está todo mundo olhando para Davi e assim, o olhar dizendo assim: e agora? Tem um morto? O boi tropeçou, a arca caiu. E agora? Aí Davi está perguntando para si: como trarei a mim a arca de Deus? Porque ele está vendo um camarada morto e ele está dizendo: eu quero a arca lá na cidade de Davi. Como eu vou levar? Aí o texto diz que Davi, na eira de Nacon, tem um barraco lá. Não é nem uma mansão, mas tem um barraco. O historiador diz que é uma casa simples, que o morador dessa casa, a terra dele é estéril. A mulher desse senhor que mora lá também é estéril e não gera filhos. É lá que Davi vai descer. Se identifica: eu sou o rei Davi. Quem é o senhor? Eu sou Obed-Edom. Quem é Obed-Edom? Gedeu, edomita, escravo. Sabe quem é Obed-Edom? Ele é lá da linhagem do gigante filisteu.
E Davi vai olhar para ele e vai narrar tudo que está acontecendo na estrada. Tem um camarada morto, é assim, 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 e Deus matou. Obed-edom poderia ter dito, poderia olhar para Davi e dito: Davi, se Deus está matando quem é de vocês, imagina eu. Se Deus está matando o povo de vocês, né? Mas entenda comigo, pensa comigo, viaja nessa mensagem comigo assim, ó. Dá a entender, pastor Roberto. Eu vou colocar aqui para não derrubar. Pregador escandaloso. Olha aqui. Dá a entender que Obed-edom já ouviu falar da arca, porque ele não titubeou. Ele olhou para Davi e falou: pode deixar aqui. Davi está dizendo para ele: ó, matou um homem ali, a arca está ali, eu gostaria de colocá-la na sua casa, porque eu vou voltar para a cidade, vou entender o que houve, mas eu volto. Eu queria saber se tu hospeda a arca na tua casa. Dá a entender que Obed-edom já ouviu falar da arca, porque ele não titubeou. Ele olhou para Davi e falou: se o senhor não se importar com o barraco, se o senhor não se importar com a aparência da casa, eu quero a presença de Deus. Alguém me entendeu? Dentro da minha casa. Quem pode adorar o Senhor aí? Aqui está a diferença de duas igrejas. Uma igreja se chama Abinadab, se acostumou com o santo. Aí tem uma igreja chamada Obed-edom. 20 anos na casa de Abinadab e não mudou nada. Sabe por quê? Não havia relacionamento. Se acostumou com o móvel. 3 meses na casa de Obed-edom. Deus transformou a vida de Obed-edom. Por quê? Por causa do envolvimento, do relacionamento com a presença. Termina agora. A mulher é estéril. A arca está na casa. Eu imagino que na primeira noite Obed-edom nem dormiu. Você não pensa comigo, um barraco de madeira, a terra não produz, nem os animais produzem, a mulher é estéril. Agora tu tem um móvel de ouro dentro da sala da tua casa. Ah, na bascura, eu estou sentindo Deus. Ei, Obed-edom vai levantar de madrugada só para adorar o Deus que se manifesta em cima da arca. Ele é bacana, mãe. Deixa eu profetizar aqui hoje. Na tua família não está faltando dinheiro. A tua família não precisa de dinheiro. A tua casa precisa da presença. A tua casa precisa da presença. O que mantém a tua família de pé é a presença. É a palavra. Quem pode comigo? Levanta a mão, abre a boca. Glória por ela, Baia. Ele é bacana, Baia. Ele é masculino. Recebe a presença do Raia hoje. Deixa eu te dar um momento para adorar a Ele. A tua família precisa da presença. É a presença. É a presença. A terra não produz. Mas sabe do que emprego? Que quando a arca chegou, mesmo Obed-edom sabendo que a terra não produz, ele levanta de manhã e ele diz: eu vou lançar semente. Eu vou lançar semente. A mulher está dizendo: ô prêmio, ô cheiro, ô querido, mas a nossa terra não produz. Ele falou: mas eu vou lançar semente. Mas antes de sair, a arca está aqui. Já que eu levantei, ela está aqui. Bora adorar o Deus que se manifesta na arca. De madrugada, você que levanta para salvar a geladeira, aprenda com o Obed-edom. Ó, de madrugada o Obed-edom levanta, e aí, meu bem, você vai aonde? Só para ver se a arca ainda está aí. Está aí. Já que eu levantei, a arca está aqui. Bora adorar o Deus que se manifesta. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que, pastor? Tem família sendo dizimada, crente. O maior índice de divórcio está no meio dos crentes. E não é por falta de dinheiro. Está faltando presença. Hoje as famílias comem sem orar. Um come no quarto, um come na sala, um come na frente da televisão, um come no computador, um come no celular. Tem gente que parece que vai comer online. Porque o prato está na frente e ele está aqui, ó. Gelou tudo. Perdemos a comunhão e o prazer de estar na mesa. E sabe quando a gente lembra que está faltando a presença? Quando
casa sendo dizimada. Aí a gente quer que o pastor ore, a gente quer que alguém faça a campanha. Reúna as irmãs, vem orar na minha casa. Não vai mudar nada, porque quando você podia clamar pela presença, tu não clamou. Presença não é amuleto de crente, mas eu vim como profeta de Deus aqui hoje. Tu não vai levar chave de carro, tu não vai levar chave de casa, tu vai levar a presença para Arraial hoje. Tu vai levar a presença para Arraial hoje. Recebe esta presença na tua família. Eu estou sentindo Deus aqui. Glória a Deus. Sabe o que o texto diz? 20 anos, pastor Roberto. 20. Não mudou nada. Aí Aca entra na casa do cara. Escravo, edomita, geteu, mora no barraco. A mulher é estéril. O camarada é um miserável. A Arca chega lá em 3 meses, muda a vida do homem. Não tem padrinho, não tem indicação, não é influente. É um cara abandonado, morando na beira da estrada, largado. Deus olhou para o barraco dele e falou: eu vou criar uma situação só para mudar a tua história. Eu vou dar... Você não me entendeu? Eu vou criar uma situação na estrada só para mudar a tua história. Eu vou fazer a Arca passar na tua casa só para mudar a tua história. Deus vai criar uma situação aí nesta semana para se revelar dentro da tua casa, para se revelar dentro da tua... Estou profetizando aqui para Calabaio, que a Bárbara saia. Vai aí nesta semana, levanta a mão na boca. Quem tem línguas estranhas, fale. Quem tem língua espiritual, cante. Quem não é batizado, seja batizado agora. Levanta a mão, eu estou terminando. Levanta a mão para receber o que o céu está me dando aqui. Levanta a mão para receber o que o céu está me entregando aqui. Pai, onde houver um crente sendo tocado pela tua palavra, do púlpito na porta, da porta para o altar, vai renovando esta mulher agora. Vai tocando nesta mulher agora. Vai tocando neste homem agora. Vai restaurando esta família agora. Vai ter isso agora. Vai devolvendo o dom do Espírito agora. Agora, não é amanhã, é agora. É agora. O Deus que não se manifesta sobre nós aqui, entre nós agora. Oracala, saio, pegue, dica, darabaia, uranacanda, raia, agora. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crê agora, se você crê, abra a boca. Deixa a glória, deixa a presença se revelar aqui. Isso. Se veio para assistir o culto, fica à vontade. Mas se veio para adorar, abra a boca. Se veio para dar lugar, abra a boca. É a última noite da festa. Recebe com o céu e dá agora, não é amanhã. Eu quero ir, calabaio. Abra a boca. Das crianças mais velhas aqui, seja envolvido de glória. Glória santa culpa lais. Quando o tempo tu não chora, quando o tempo tu não adora, quando o tempo tu não fala mais em língua, seja renovado agora. Agora abre a boca para adorar.
Espírito Santo descer, o demônio agir e está indo lá para se envolver. Agora a gente vem para a igreja, parece que não quer se envolver com a glória, parece que esse movimento não é nosso. A igreja nasceu no fogo, envolvido com a presença. Alguém não entende lá atrás da adorando isso, é se envolver. Termina, eu quero orar. Estou sentindo dentro. A Bíblia diz que 3 meses Deus mudou a vida de Obed-Edom. Sabe o que Deus disse? Que a notícia chegou para o rei Davi. E a notícia chegou assim, ó. Ô rei, o senhor está sabendo? O fofoqueiro apareceu lá. E ele diz, ô rei, o senhor está sabendo? Não. O senhor está sabendo o que está acontecendo na casa de Obed-Edom, que recebeu a arca? E ele diz assim para o rei, o Senhor, por causa da arca, abençoou, mudou na casa de Obed-Edom por amor à arca. Davi quer buscar. Agora Davi vai buscar da maneira correta. Ao texto, ele vai ler o livro das crônicas e ele lê o texto diz assim, ó, tem que levar música, dá 6 passos, levanta um altar, oferece sacrifício, 6 passos, oferece sacrifício, banda tocando, instrumento tocando. Agora Davi entendeu como é que deve buscar. Prepara a igreja, o povão para buscar. Tem uma organização agora. Porque quem opera na bagunça é o diabo. Com Deus é ordem. Então tem o povão para tocar, para cantar. Tem muito crente que está nesse ponto aqui que não ia nessa caravana. A maioria. Porque tem muito crente que acha que Deus trabalha é pressa. Quando o filisteu mandou embora no carro do boi, é a pressa. Quando Davi prepara o carro do boi conscientemente para trazer, é a pressa. E deu errado. O teu Deus não tem pressa, o importante é chegar. Então agora Davi entendeu, não é carro do boi? Não. Como é que carrega? No ombro. E quando a gente lê na Bíblia ombro, fala de responsabilidade. Sabe o que a gente quer? A gente até quer a presença, mas não quer a responsabilidade de manter a presença. A gente quer a presença no domingo, a gente roda, a gente pula. Mas segunda-feira você vai ter que ter responsabilidade para manter aquilo que você recebeu aqui hoje. Porque na segunda-feira não tem culto. Na segunda-feira tu não vai trabalhar de suspensório. Na segunda-feira tu não vai frequentar a faculdade de trabalho, tudo uniformizado. Vai estar só você lá. Você é o representante legal da igreja onde você pisa. E é lá que você vai ter que manter o que você recebeu. Porque aí domingo está todo mundo aqui, todo mundo é no manto, todo mundo é no glória. Mas amanhã tu está sozinho lá no teu trabalho. Amanhã tu está sozinho andando pela rua da cidade. Mas é lá que você vai ter que manter aquilo que você recebeu nesse domingo aqui. Mas nesta noite o Espírito Santo se apodera de nós. Tu não perderá a presença. Tu não vai perder. Davi reúne, bateu na casa de Obed-Edom, conforme combinado. Eu vim buscar a arca. Obed-Edom está olhando para o rei, dizendo: quando o senhor veio trazer, o senhor deixou só a arca. Foi. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Porque aqui, quando Davi aparece, 3 meses, a mulher de Obed-Edom já está distante. 3 meses a terra que Obed-Edom mora já está produzindo. Até os animais estão produzindo. Tudo por causa da presença. Eu estou tentando dizer para você que a presença de Deus pode te levar mais longe. A presença de Deus pode te colocar em lugar que ninguém te colocaria. Mas a presença de Deus vai te colocar. Vai te colocar. Terra produz, mulher está grávida, está tudo bem. Davi aparece e diz: eu vim buscar. Obed-Edom diz para a mulher assim: ó, enquanto eu converso com o rei, prepara a mala. Prepara. A mulher está perdida. Meu Deus, pode acreditar demais. É para passear, não, é para mudar. Prepara que nós estamos indo de mudança.
Porque Obed-Edom está olhando para Davi dizendo: o senhor vai levar a arca para onde? E Davi diz: eu estou levando para a cidade de Davi. Obed-Edom está dizendo: eu aqui não moro mais, aqui eu não fico mais. Mas agora que a terra está produzindo, agora que as coisas melhoraram, Obed-Edom está dizendo: eu quero estar aonde a presença de Deus está. Não me adianta eu ficar aqui com um animal gerando, terra produzindo, se eu sei que a presença não está aqui. Já que eu conheci, já que eu me envolvi com ela, eu quero estar aonde a presença. Sabe o que eu estou dizendo? A caravana. Sabe quem está na caravana? Cantando, bailando. Obed-Edom e a mulher. O escravo, o geteu, o rejeitado, abandonado, largado, agora está na comitiva do rei, cantando e adorando. O povo, olha aqui. Aproximadamente 6 quilômetros ou um pouco mais. Consegue imaginar? 6 passos. Para, levanta altar, oferece sacrifício. O povo toca, queimando o sacrifício, desmonta tudo, deixa tudo. Bora mais 6 passos, levanta altar, oferece sacrifício. Mais 6 passos, levanta altar, oferece sacrifício. Ei, no reino nunca será do jeito que você quer, será sempre do jeito do dono da casa, do modelo do dono. Alguém entendeu? Sempre será do modelo do dono da casa. Não é o teu gosto, porque o teu gosto é o clube que você paga a carteirinha e você pode exigir. Aqui não é clube, aqui é igreja, tem dono. O dono da casa será sempre do jeito do dono da casa, do modelo do dono da casa. Alguém me entende? Pode adorar ao Senhor. Fica de pé, por favor, que eu estou com vontade de orar. Glória a Deus! Rapidinho. Quem me entende, diga amém. Amém. Sabe o que a Bíblia vai informar para nós? Glória a Deus! Que quando a arca é levada para a cidade de Davi, Obed-Edom descobre que na cidade de Davi não terá acesso como ele teve com a arca dentro da sua casa. Porque lá na cidade de Davi a arca vai ter um lugar exclusivamente para ela. E não é todo mundo que pode se aproximar. Olha aqui para mim. Só que Obed-Edom já mudou. Já está morando na cidade de Davi. Sabe do texto de 1 Crônicas, o capítulo 15, 17 e 18 vai nos informar? O texto diz assim, ó. São numerados no livro de 1 Crônicas, capítulo 15, 17 e 18, os porteiros do santuário. Aí o texto diz assim, ó, lá está fulano, Beltrano, Cicrano, Obed-Edom se tornou porteiro do santuário na cidade de Davi. E eu imagino que ele fez tudo para se tornar porteiro, só para ter a visão de onde estava a arca. Porque cada vez que ele olhava para a arca, ele dizia: a presença de Deus entrou na minha casa, Deus mudou a minha história, me tirou da beira da estrada, me trouxe para morar na cidade de Davi, porque eu valorizei a presença. Alguém me entendeu? A presença dele entrou na tenda. Olha para cá, o texto diz que o tempo passa, ele se tornou porteiro. Aí o texto diz assim, 1 Crônicas 15, 19, 21, são enumerados e contados agora os músicos que tocam diante da arca do Senhor. Pastor Roberto, eu não sei se foi Asaf, eu não sei se foi Davi, eu não sei quem ensinou o Obed-Edom a tocar. Mas o texto diz que fulano, Beltrano, Cicrano tocavam diante da arca e Obed-Edom estava lá. O geteu, o edomita, o escravo está dentro do palácio, adorando a Deus diante da arca. Vou falar de novo, a presença de Deus vai te levar mais longe. A presença de Deus vai te levar mais longe. Pastor, pode melhorar? Pode. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 24. Olha o que o texto diz. Ele não é visto como porteiro, não é visto não como músico que tocava diante da arca, mas agora ele é guardião da arca do Senhor. Pode melhorar, meu irmão? Estou falando de presença, quem me entende, diga amém. Crônicas capítulo 16, do 4 e 5. Ele agora é ministro que leva o povo a adorar diante da arca. A minha irmã deixou o vocal. Tá lá. Eu imagino o Obed-Edom que nem a irmã Regina no último hino que vocês cantaram. Nem cantaram, não. É só choro igual, irmã. Porque o
Senhor está regendo o povo, levando o povo a adorar e dizendo: entrou na minha casa, mudou minha história. Entrou na minha casa, mudou minha história. Alguém entrou na minha casa, mudou minha história. Eu era para estar na minha estrada, mas a presença de Deus mudou meu endereço. Mudou meu endereço. Profetiza para quem não do lado e diga: a presença vai te levar mais longe. Aponta o dedo para esse grande e diga: a presença de Deus vai te levar mais longe. Aí o texto diz que ele virou ministro de 68 homens que adoravam diante da arca. O texto diz que o Magdão se tornou um tesoureiro do santuário e guardião da arca dentro do santuário do Senhor. Eu vim trazer uma palavra para você. Tu não precisa de padrinho, tu não precisa de indicação, tu só precisa da presença. Tu só precisa da presença. Tu só precisa da presença. A presença vai abrir porta. A presença vai. Ah, eu estou sentindo graça. Eu quero fazer um convite para crente aqui. Crente. Pastor, eu já fui um crente melhor. Mas as circunstâncias, eu perdi o prazer, Senhor. Parece que a arca se ausentou da minha vida. Eu queria orar por você antes de eu ir voltar para Curitiba hoje. Aonde você estiver, você saísse do teu lugar e viesse diante do altar. Tem coisa nova de Deus chegando para a tua vida. Tem surpresa de Deus chegando para a tua família. Tem surpresa de Deus chegando para o teu arraial. Isso, pode vir que eu vou orar por ti. Vem que eu quero orar por você. Isso. Venha moça, venha homem, venha família, venha casal. A presença vai mudar as coisas.
crente, clamando pela tua presença agora. Aonde houver um moço, aonde houver uma moça, aonde houver um homem, aonde houver uma mulher, na porta, na câmara, na nave desta casa, na minha direita, na minha esquerda, na banda, no ciclo de oração, na mocidade, adolescente, obreiro, criança, seja envolvido, tomado agora pela presença que se move nesta casa. Agora, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca para receber. Deus e paz, Deus e glória, vai mudar a tua história. A presença faz, a presença vai mudar a tua história. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, quer mudar e entregar. Quer tudo e descer, faz a água subir. Esse ano só mais e mais explodir. Ele sabe Ligação, se levou o milhão, pega o rolo sem Deus, filho da maldição. o seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Recebe variedade de língua agora. Quanto tempo tu não fala em mistério? Recebe agora. Recebe variedade de língua agora, 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 agora. Recebe aí. Deus e paz, Deus e glória, Jeová vai mudar a tua história hoje aqui. Recebe a presença aí. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, quer mudar e entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se ele soprar, faz eterna explodir. Ele sempre resolve, chega em reunião. É o homem sem Deus que leva ao chão. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, ele manda. Quando Deus quer fazer, faz água. E se ele soprar, faz eterna explodir. Ele sempre resolve, sempre reunião. É o homem sem Deus que derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses. Pai, no nome de Jesus eu oro. Ora, ela mais. Qualquer bagulho, para mais. Ora, bastana, para mais. Calma, chore, pai. Quero, chore, cara, bagulho, cara, ora, cara, chora, cara, é cara, chore, filho, cara, pai. É cara, dor, cara, pai. Cara, chore, cara, pai. Toda esta casa agora. Todo este crente agora, a presença está voltando ao Arraial aí. Isso, chore, se alegra, deixa o céu se mover entre nós e no meio de nós. Pai, toma esta casa, toma teu filho agora, toma tua filha agora. Se há uma geração de Abinadab e Abinadom na tua presença, há uma geração de Obed-Edom se levantando aqui, que não vai negociar, que não vai abrir mão da tua presença. Faz a tua presença voltar para esta família. Esse casamento não acaba, esta família não será dizimada. Se a tua presença voltar, esse ministério que tu deu para o teu filho não acaba. Esse dom que tu deu para a tua
Estamos fechando esse trabalho com chave de ouro. Aleluia, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Aleluia, pode voltar para o seu lugar, cheio da presença do Espírito Santo.